Olá, meu nome é Paulo Camargo e este é o curso de edição de texto no Word para artigos científicos. Este é o vídeo 1, que nós falaremos de estruturas de tópicos. E, além disso, texto em seções, documentos mestres, numeração de páginas. Vamos lá? Vamos à nossa demonstração. Então, no início, vamos começar com a estrutura de tópicos. É muito interessante usarmos a estrutura de tópico para tentarmos fazer uma abordagem top-down, ou seja, do geral para o específico. Então eu venho aqui no menu Exibir e dentro do conjunto Modos de exibição vocês vão encontrar estruturas de tópicos. Veja a descrição. Exiba esse documento em um formato de estrutura de tópicos, onde o conteúdo é mostrado em pontos numerados. Esse modo de exibição é útil para criar títulos e mover parágrafos inteiros dentro do documento. Mas mais do que isso, serve para a gente criar toda a estrutura do nosso trabalho. Então, eu vou clicar em estrutura de tópicos. Observe que ele já inicia pelo nível 1, ele subdivide os seus textos em vários níveis. O Word ele pode trabalhar até com 9 níveis. E aqui do lado você pode exibir quanto os níveis que você quiser. Muito bem, então no meu trabalho científico, a gente começa provavelmente com um tópico chamado Introdução. Em sequência, possivelmente você vai querer falar dos objetivos do seu trabalho. E, em sequência, você quer falar especificamente, dentro dos objetivos geral e específico. Então, ele vai ser um item dentro de objetivos. Como a gente pode fazer isso? A gente pode recuar um nível. Eu posso recuar o nível usando essa setinha, dentro de ferramentas de estrutura de tópicos, ou usar no teclado a tecla Tab. Pronto, ele executou um nível, ele rebaixou o nível. Observe que agora, do lado do tópico objetivos, apareceu o símbolo mais, indicando que ele tem subtópicos. Então, vou escrever objetivo geral, mais um Enter, ele mantém o nível 2, específico. Mais um Enter, ele mantém o nível 2, mas só que agora eu quero criar um item no nível mais elevado. Então, para retornar ao nível 1, eu posso usar ou a setinha de elevar, ou usar a combinação de teclas Alt, melhor dizendo, Shift Tab. E aí eu continuo. A gente pode falar sobre a metodologia, aqueles tópicos tradicionais que compõem um artigo científico. Resultados e discussão. E, finalmente, uma conclusão. Imagine você que esteja trabalhando com um livro, com uma quantidade de texto significativa, razoável, várias páginas. Talvez seja um pouco difícil navegar por todas essas páginas para fazer edição, para fazer modificação. Então, parece ser uma boa estratégia subdividir o seu texto em subdocumentos, de tal maneira que você possa trabalhar isoladamente com cada um dos subdocumentos. Então, imaginando que você preparou a sua estrutura de tópicos, já está toda a estrutura ali, e agora você quer subdividir essa estrutura em subdocumentos. Inicialmente, vamos salvar esse documento, essa estrutura geral. Então, ok, ele já está salvo. E agora eu vou subdividir o meu documento principal, o meu mestre, em subdocumentos. Então, eu vou selecionar todos aqueles itens que eu quero que se tornem subdocumentos. Ele vai subdividir usando o nível 1 para criar estes documentos.
Vou usar o botão, então, mostrar documento. E, então, finalmente, eu vou usar o botão criar. Observe também que eu poderia inserir outros subdocumentos aqui, se por assim eu desejar. Mas eu vou criar, baseados nessa estrutura. Um documento para cada nível 1. E se eu desejar, eu posso trabalhar com esses documentos individualmente. Ao clicar no salvar, ou usar a combinação de teclas Ctrl B, eu estarei salvando não só o documento principal, que se chama TCC, mas também um subdocumento chamado Introdução, chamado Objetivo, chamado Metodologia e Resultados e Discussão. Vamos demonstrar agora que eles, na verdade, esse documento principal, ele é um documento que contém links para os subdocumentos. Então eu vou usar aqui o botão recolher subdocumento e aí ele vai fechar cada um dos subdocumentos. Então observe que aqui tem um link para o arquivo que se chama introdução, objetivos, metodologia, resultado de discussão e conclusão. Né? Mostrando, evidenciando que, na verdade, agora trata-se de um documento mesh que contém links para os subdocumentos. Se eu clicar em expandir subdocumento, ele vai abrir, então, todos os documentos. É importante observar que os documentos foram criados e o seu texto agora está subdividido em seções. A gente pode mostrar isso exibindo as marcas de parágrafos. Então, se eu vier aqui em página inicial e exibir as marcas de parágrafos, vocês podem observar, então, as quebras de seções que foram criadas de maneira contínua. Então, vocês podem observar que cada subdocumento está envolvido por uma quebra de seção. Cada subdocumento é uma seção em particular. Mas não precisa se preocupar, porque ele vai manter todas as automações, as numerações de páginas, tudo será mantido e ficará de maneira coerente. Vou retornar então agora para a exibição onde não é mostrado a quebra de seções. Vou retornar então para a nossa estrutura de tópicos e agora vamos ver como é que a gente pode desfazer a criação de subdocumentos. Então eu quero fazer o trabalho inverso, ou seja, já tenho subdocumentos, mas eu quero incorporá-los ao meu documento principal. Então, por exemplo, eu estou aqui com o cursor em introdução, eu posso vir aqui no menu desvincular e ele retorna então para o documento principal. Farei isso com os demais, desvincular, metodologia, resultado de discussão e conclusão. Então agora eles voltaram a ser um documento único. E vou fechar o meu modo de exibição de estrutura de tópicos. Por fim, vamos verificar como nós podemos introduzir a numeração de página. Mas antes de introduzir a numeração de página, seria interessante nós criarmos uma capa, né, para o nosso trabalho. Então aqui, introdução, eu vou deslocar ele para baixo e vou criar uma capa, simplesmente uma capa comum. Trabalho de conclusão. Pronto, já preparei uma capa minimamente e vou então colocar o meu texto, ele vai começar a partir da página seguinte. Então eu vou criar aqui forçar uma quebra de página. Então, introdução. E objetivos também, vou forçar para que ele fique numa próxima página. Para inserir uma quebra de página, vocês podem utilizar a combinação de teclas Ctrl, Enter. Pronto. Resultados de discussões e conclusão. Então agora eu tenho
cada item começando numa página, separadamente. E eu já tenho aqui, então, minimamente uma capa. A gente pode, inclusive, botar mais uma página para, por exemplo, fazer os agradecimentos. Vamos formatar isso aqui também. E vamos deixar a introdução na página seguinte. Temos o nosso texto começando na página 3, depois objetivos, metodologias, resultados de discussão e conclusão. Vou inserir agora a numeração de página. Mas é importante que se diga que a maioria dos textos científicos, o pré-texto, eles são numerados de maneira diferente do corpo do texto. Então, seria interessante nós separarmos o nosso texto em seções. Eu poderia criar uma seção diferente, que já tem uma seção aqui, né? Mas deixa eu remover as seções que tinham sido criadas anteriormente por causa dos subdocumentos. Deixa eu remover as seções. Então, agora sem seções. Eu vou introduzir aqui uma seção. Porque eu quero que seja separado o pré-texto do meu corpo do meu texto. Vou tirar essa seção aqui também. Pronto. Então, como eu faço isso? Primeiro vou remover essa quebra de seção que eu coloquei aqui, né? E vou inserir aqui uma quebra de seção. Eu posso vir aqui em Layout, Quebras, quebra de seção para a próxima página, ou seja, ele vai empurrar tudo que está após a quebra para a próxima página. Pronto. Então, vejo que após os agradecimentos, eu tenho uma quebra de seção. Pronto. Já fiz a separação, agora eu posso inserir a minha numeração de página. Então, eu posso vir aqui em Inserir, Número de páginas. Vou colocar o número no final da página centralizado. Pronto. Ele, em princípio, numerou as páginas continuamente. 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Mas não é esse o jeito que eu desejo. Por exemplo, eu quero formatar o meu pré-texto com números romanos, que normalmente se costuma se fazer. E não se numera a primeira página. Então, eu posso vir aqui em... primeiramente, eu posso dizer que a primeira página é diferente. A primeira página é diferente, ele já tirou a numeração da primeira página. E eu vou formatar essa numeração de página para números romanos. Então, eu venho aqui em número de páginas, formatar número de páginas, vamos trocar então para romanos. Ok. Pois bem, agora o meu corpo do meu texto, ele tem que ser numerado por números arábicos, comum. Só que ele começa em número 1. Então, eu vou desvincular a numeração de página, desvinculando os rodapés. Então, observa que tem esse item aqui, que está escrito mesmo que a seção anterior. Eu vou desvincular, selecioná-lo, e depois eu venho aqui em vincular o anterior. Não, eu não desejo vincular o anterior, eu quero tirar. Pronto. Está desvinculado. Agora eu posso formatar o número de página, formatar o número de página, é o números arábicos, só que eu desejo que ele comece desde o 1. 1. Então, vocês vejam que eu tenho, vou dar um zoom, eu tenho o meu corpo do meu texto começando com o número 1 e o meu pré-texto com os números romanos, como se costuma se fazer. Espero que vocês tenham gostado. Eu vejo vocês no próximo vídeo.